Fala minha galera, tudo em cima? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai caminhar um pouquinho na geometria plana, vamos estudar trigonometria em um triângulo qualquer, mais especificamente, como vocês estão vendo aí, lei dos cossenos. Um tema maravilhoso que tem muitas aplicações e vamos entender tudo direitinho e resolver exercícios. Então, quer aprender esse assunto? Siga o mestre! Então, pessoal, nessa aula a gente vai estudar a lei dos cossenos, tá? Onde inicialmente eu vou partir de um triângulo qualquer ABC e vou destacar alguns elementos, ó. No vértice A, eu vou destacar o ângulo A, no vértice B, ângulo B, no vértice C, ângulo C, tá? Esse lado que fica oposto ao ângulo A, eu vou chamar de A. Esse lado que fica oposto ao ângulo B, eu vou chamar de B, e o lado que fica oposto ao ângulo C, eu vou chamar de C. Tá? Destacado esses elementos, né, o que é que a lei dos cossenos nos diz? Olha, eu tenho que escolher um lado para começar a fórmula. Eu vou começar a fórmula pelo lado A, beleza? Se eu começar a fórmula pelo lado A, eu faço A ao quadrado, que vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados, ou seja, B ao quadrado, C ao quadrado. Perceba que essa representação é idêntica à representação do Teorema de Pitágoras. Qual a diferença? Que eu tenho que começar a fórmula lá, né, pela hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aqui, nesse triângulo aqui, não tem hipotenusa e não tem catetos, né? Porque não é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer. Tá? Mas a maneira de começar é exatamente idêntica ao Teorema de Pitágoras. A diferença é que eu posso escolher um lado qualquer para começar essa fórmula. Beleza? Então, veja que é fácil memorizar. Começa idêntico ao Teorema de Pitágoras e eu acrescento, ó, menos 2 vezes o B vezes o C, que são os lados que eu não comecei a fórmula, tá? E eu tenho que multiplicar pelo cosseno de um ângulo. Que ângulo é esse que eu vou colocar aqui? Ó? Esse ângulo tem que ser oposto ao lado que eu escolhi para começar a fórmula. Então, se eu comecei com o lado A, o ângulo oposto ao lado A, nesse caso, é o ângulo A. Beleza, pessoal? E assim você escreve a lei dos cossenos. Vou destacar aqui para vocês, ó. Pronto, ficou bonitinho. Só que aí, eu posso muito bem pegar essa fórmula e começar por outro lado. Eu posso começar pelo lado B, inclusive, tá? Então, eu posso fazer B ao quadrado, vai ser igual a quem? A soma do quadrado dos outros dois lados. Quem são os outros dois lados? A ao quadrado, C quadrado. Aí menos 2 vezes o A vezes o C, que são os dois lados que eu não comecei, vezes o cosseno. Agora, o ângulo escolhido você tem que ter cuidado. Tem que ser o ângulo oposto ao lado que eu comecei a fórmula. No caso aqui, o ângulo oposto do lado que eu comecei a fórmula é o ângulo B, tá? A lei dos cossenos te dá uma liberdade, né, para você escolher o lado para começar a fórmula. O cuidado é justamente esse. Você tem que ter cuidado no ângulo que você vai colocar no cosseno. Tem que ser obrigatoriamente o ângulo, né, oposto ao lado que você começou a fórmula. E também posso pegar essa fórmula e começar pelo lado C. C ao quadrado é igual a quem? Aos outros dois lados ao quadrado, ó. A quadrado mais B quadrado, aí menos 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é? O ângulo tem que ser o ângulo oposto ao lado que eu comecei, ou seja, o ângulo oposto aqui vai ser C. Tranquilo? E aí a gente mata a teoria da lei dos cossenos, tá? É só você memorizar isso. A fórmula é a mesma para todos os lados onde eu vou começar. O detalhe é que eu vou usar o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu comecei a fórmula, beleza? Pega essa ideia aí e vamos resolver a questão. Siga o mestre. Olha essa questão 1 aqui, ó. Calcule a medida C, indicada na figura, sabendo que A mede 4, B mede 3 raiz de 2 e o ângulo C mede
45 graus. Veja que esse chapéuzinho aqui, ó, indica que é ângulo. Então, vamos ter aqui, ó, o ângulo do vértice C, 45 graus. Vamos ter que o A mede 4 e o B mede 3 raiz de 2. E ele quer justamente o valor desse C. Ora, meu pequeno gafanhoto, tá aí todas as informações que você precisa e tá na cara que você vai usar a lei dos cossenos. Por quê? Primeiro, que o triângulo não é retângulo, e segundo, que ele te deu somente um ângulo. E esse um ângulo que foi dado é justamente o ângulo oposto a C, ó. Então, para usar a lei dos cossenos nessa figura, por que lado eu devo começar a fórmula? Obviamente pelo lado C. Por que eu vou começar pelo lado C? Porque foi dado o ângulo oposto a C. Então, eu tenho que começar a fórmula pelo lado que tem o ângulo oposto, beleza? Então, C quadrado é igual aos dois outros lados ao quadrado, né? Ou seja, A quadrado mais B quadrado, menos aí, ó, 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo oposto a C. Quem é o ângulo oposto a C? 45 graus. Beleza? Substitui agora, ó. A quadrado, no caso o A vale 4, vai ficar 4 ao quadrado. O B vale 3 raiz de 2, que vai ficar ao quadrado. Menos 2 vezes A, que aí vale 4, e B vale 3 raiz de 2. Vezes o cosseno de 45 graus. Aí você tem que lembrar da tabelinha lá, aquela tabelinha maravilhosa. Inclusive, já postei uma aula aí de ângulos notáveis, tá? Seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60 graus. Cantei uma musiquinha lá para você memorizar. Quem perdeu essa aula, não se preocupe. Vou deixar no card que está aparecendo aí no canto superior da sua tela. Vai lá e assiste e tira essas dúvidas, tá? E decora essa tabela. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Importantíssima essa tabela, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Fazer contas, né? 4 ao quadrado. 4 vezes 4, que é 16. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer esse 3 ao quadrado e vou fazer raiz de 2 ao quadrado, tá? 3 ao quadrado dá quanto? 3 ao quadrado dá 9. Então, tá aqui 9. Raiz de 2 ao quadrado vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 4, que é 2. Então, quando fala raiz quadrada ao quadrado, é só você cancelar, ó, a raiz com 2. Vai sobrar 2, beleza? Menos. Como aqui eu tenho uma multiplicação, olha o que eu vou fazer para facilitar. Cancela esse 2 com esse 2, beleza? Aí vai sobrar, ó, menos 4 vezes 3, 12. Vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 vale 2. Aí vamos continuar as contas. C ao quadrado é igual a 16. 9 vezes 2 dá 18. Menos 12 vezes 2 dá 24. Tá fácil, né, pessoal? Agora, ó, 16 mais 18 dá 34. 34 menos 24 vai dar 10. E, como está a potência, passa mais ou menos uma raiz quadrada. Professor, mas não é mais ou menos? Por que você só passou mais? Porque eu estou falando de medida de comprimento aqui. Eu não posso dizer que essa medida tem menos 10 metros. Não pode. Então, quando se fala em medida, eu só considero a raiz positiva. Então, a resposta para essa questão é raiz de 10. Beleza? Fácil, fácil. E é isso, pessoal. Vamos lá resolver a segunda questão. Antes de tudo, eu tenho que pedir uma coisa. Se você não é inscrito, inscreve-se no canal. Se esse vídeo está te ajudando, deixa aquele like maroto, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula, beleza? Vamos resolver essa questão 2, que é uma aplicação em física, uma questão, ó, show de bola. Siga o mestre. Olha que questão legal, pessoal. Uma questão que envolve um pouco de física, lei dos cossenos. Então, vamos lá. Ó. Um barco A e outro barco B saem de um porto com rumos que diferem de um ângulo de 35 graus. Já já a gente vai interpretar o que é que significa essa informação. Dois barcos partem de um mesmo ponto e eles vão se distanciando, né,
de forma que forme um ângulo de 35 graus, beleza? Vamos continuar aqui, ó. As velocidades dos barcos são constantes, isso é bom. Velocidades constantes, movimento uniforme, né? Lá de física. Igual a velocidade do barco A, 40 km por hora, e a velocidade do barco B, 30 km por hora. Pergunta, qual a distância entre eles após 2 horas de movimentos? Após 2 horas de movimentos. É isso. Então, foi dados cosseno de 35 e foi dados seno de 35. Pode ser que a gente use em algum momento, tá? Então, como foi dado velocidade e ele pediu para você calcular a distância e foi dado o tempo também, né? A gente tem que lembrar da fórmula. Velocidade, deslocamento sobre o tempo gasto. Na realidade, essa fórmula é da velocidade média, mas como a velocidade é constante, a velocidade vai ser igual à velocidade média, tá? A velocidade é constante, não muda, então é isso aí. Beleza? Então, o primeiro passo é você lembrar dessa fórmula. Por que isso é importante? Porque, veja só, olhando para o barco A, a velocidade do barco A é 40 km por hora. A distância que ele percorreu, ele quer saber a distância que ele percorreu em um tempo de 2 horas. Tá? Daqui, pessoal, eu posso tirar o seguinte, ó, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ΔS vezes 1 ΔS igual a V vezes ΔT. Ou seja, eu posso dizer que a distância percorrida é a velocidade vezes o tempo. Com isso, a distância percorrida pelo barco A é a velocidade, que é 40, vezes o tempo, que é 2 horas. Multiplicando aqui vai dar 80 quilômetros, que foi sua distância percorrida, beleza? Usa essa mesma ideia para encontrar a distância percorrida pelo barco B. Eu vou ter velocidade de B, dado na questão, 30 km por hora. Beleza? Vou calcular a distância de B, sabendo que o percurso, segundo a questão, foi feito em 2 horas. Então, a distância, como a gente acabou de ver, é dada pela velocidade vezes o tempo. Velocidade é 30 vezes o tempo, que é 2. Então, o deslocamento total aqui vai dar 60 quilômetros. Tranquilo, pessoal? Pronto. E aí eu já encontrei o que eu estava precisando. As distâncias percorridas pelo barco A e pelo barco B. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Veja só a ideia. Eu vou marcar um ponto aqui de partida. Esse vai ser o ponto de partida, beleza? E aqui, eles se distanciaram sobre um ângulo de 35 graus, segundo a questão. Então, esse cara aqui percorreu, vou dizer que foi nesse sentido aqui, ó. Tá? Esse foi o percurso, eu posso escolher se foi A ou se foi B, tanto faz, tá? Esse foi o percurso de A, do barco A, tá? Tá aqui, percurso do barco A. Qual foi essa distância percorrida pelo barco A? 80. Foi o que eu acabei de descobrir, 80. Tá? 80 quilômetros. E aí, formando um ângulo de 35 graus, veio o percurso de B. Ó. Esse percurso de B foi um percurso de 60 quilômetros, tá? E esse ângulo formado por esses dois percursos é 35 graus, de acordo com a informação da questão. Daí vem a seguinte pergunta, né? Qual a distância entre esses dois barcos? Ou seja, ele quer a distância desse ponto aqui até esse. Ele quer a distância de B para A, ou, se você preferir, de A para B. Então, vou traçar aqui uma reta que representa essa distância. Tranquilo? Então, ele quer essa distância aqui que eu vou chamar de X.
Observe ainda, pessoal, que aqui eu acabei de formar o quê? Um triângulo. Tá? Um triângulo. E com as informações desse triângulo, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Por que eu vou utilizar a lei dos cossenos? Porque eu tenho informação dos três lados e eu tenho um ângulo oposto ao lado que eu estou querendo. Tá? Dessa forma, eu vou começar a fórmula da lei dos cossenos por x. Por que eu vou escolher x? Porque eu tenho a informação do ângulo oposto a x. Então, x ao quadrado vai ser igual a quem? Aos dois outros lados ao quadrado, ou seja, 80 ao quadrado, mais 60 ao quadrado, menos duas vezes a multiplicação dos outros dois lados, ou seja, 80 vezes 60, vezes o cosseno do ângulo oposto. O ângulo oposto a x é 35 graus, como a gente acabou de falar, beleza? Então, cosseno de 35 graus. X ao quadrado vai ser igual a 80 ao quadrado, 6.400. 60 ao quadrado, 3.600. Menos 2 vezes 80 vezes 60, você encontra 9.600. Cosseno de 35 graus foi dado na questão, ó, 0,82. Ah, sua danadinha, né? Por isso que você deu essa informação. Toda vez que a questão te der uma informação extra, pode ter certeza que você vai usar de uma forma ou de outra, tá? Bem, vou somar aqui 6.400 com 3.600, isso aqui vai dar 10.000, tá? E vou multiplicar 9.600 vezes 0,82. Isso aqui vai dar 7.872. E aí eu vou subtrair 10.000 menos 7.872, dá 2.128. E essa potência, esse expoente, eu vou passar para lá como uma raiz quadrada. Então, qual é a raiz quadrada de 2.128? Isso aqui vai dar aproximadamente 46,13 quilômetros. Por que quilômetros? Porque é a distância entre o barco A e o barco B que ele pediu para você calcular, tá? E aí você mata essa questão número 2. Foi uma questão assim bem legal que envolveu física, né? Teve que envolver um pouco de trigonometria, a gente usou a lei dos cossenos, mas dá para matar essa questão tranquilo. Beleza, pessoal? Sem muita conversa, vamos resolver a questão número 3. Siga o mestre. Questão número 3 diz o seguinte: um menino sentado no muro observa o topo e o pé de um prédio, conforme a figura abaixo. Determina a altura do prédio. Observe que eu tenho aqui um menino, tá? Onde ele olha o topo do prédio e o pé do prédio sobre um ângulo de 60 graus. E aí foi dada a distância dos olhos do menino para o topo do prédio, que é 65 metros. E a distância dos olhos do menino para o pé do prédio, que é 25 metros. E aí pediu a altura do prédio, que eu vou chamar de x. Tá descaradamente fácil de você ver que vai usar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Eu tenho as informações dos três lados, quero descobrir um, né? Mas eu tenho a informação dos outros dois. E tenho um ângulo oposto a um desses lados. Nesse caso aqui, o ângulo oposto a x. Então, eu devo começar a fórmula da lei dos cossenos por quem? Por x. Porque eu vou usar o cosseno do seu lado, o cosseno do ângulo do lado oposto a x, tá? Então, x ao quadrado vai ser igual a quem? A soma do quadrado dos outros dois lados, ou seja, 65 ao quadrado mais 25 ao quadrado, menos duas vezes a multiplicação, né, de 65 por 25, vezes o cosseno do ângulo oposto a x. No caso aqui, o cosseno de 60 graus. Beleza? E aí é só fazer contas e correr para o abraço. Vamos ter x² igual a 65 ao quadrado. Eu já fiz essa continha aqui que eu não sou besta, né? Dá 4.225
mais 25 ao quadrado dá 625, menos 2 que multiplica 65, que multiplica 25, que multiplica cosseno de 60. Aí, cosseno de 60, você tem que lembrar daquela tabelinha maravilhosa que eu expliquei na aula de trigonometria no triângulo retângulo, que se você perdeu, é só acessar a aula que está no card, no canto superior da sua tela, beleza? Cosseno de 60 é 1/2, tá? Aí você pode estar perguntando, mas professor, o senhor já fez as continhas aí na calculadora e tal, fica mais fácil. E aí, pessoal, o conselho que eu dou para vocês é, quando estiver estudando, resolvendo questões, tenta também praticar essas operações, multiplicação, divisão na mão, sem usar a calculadora. Usa a calculadora no último apuro, beleza? Porque nas provas lá você não vai usar a calculadora, você tem que aprender a fazer a conta da mão. Então, quanto mais você pratica, mais rápido você vai ficar fazendo essas continhas, tá? Vamos lá. Eu vou somar aqui, né? 4.225 com 625. Isso aqui vai dar 4.850. Aqui eu vou simplificar esse 2 aqui com esse 2, ó. Aí vai sobrar essa multiplicação, 65 vezes 25. Isso daí vai dar 1.000, né? Menos 1.625, tá? E aí eu faço essa subtração, encontrando 3.225. Da potência passa uma raiz quadrada. Daí, raiz quadrada de 3.225, você encontra aproximadamente 56,78. A unidade de medida que a gente está usando aqui é metros. Então, essa vai ser a altura do prédio. Veja que eu resolvi essa questão facilmente com a lei dos cossenos. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero ter contribuído um pouquinho para a tua preparação. Agora, não esquece, se gostou do vídeo e não é inscrito, inscreve-se no canal, deixa aquele like maroto, ativa o sino das notificações, porque isso ajuda demais o canal e nos incentiva a continuar produzindo material para ajudar você, ajudar seus amigos, ajudar quem precisa, tá bom? E outra coisa, não custa nada, né? Então meta o dedo aí, meu filho, meta o dedo, beleza? E é isso. Um abraço a todos, tamo junto e até a próxima.